por que queimaram esses sutiãs? Meu Deus do céu, será mesmo que foi uma boa escolha jogar o sutiã na fogueira? Hoje nós vamos falar dos ônus e bônus da queima do sutiã. Com as minhas convidadas, a Glória e a Adri. Se apresentem, meninas, por favor. Olá, bom dia, sou Glória, sou psicoterapeuta e tenho um trabalho profundo com um grupo de mulheres. Eu sou Adriana Peterson, também sou psicoterapeuta, também trabalho com mulheres, constelação, sexualidade, por aí vai. É um prazer estar aqui de novo para conversarmos um pouco. Sim, e afinal de contas, por que a gente queimou o sutiã? Por que a gente queimou o sutiã e estamos aqui agora? Era isso mesmo que a gente queria? Ônus e bônus, né? Eu acho que foi e é. Se a gente olhar para a história do feminino, né, nós somos muito mesmo massacradas, aprisionadas, consideradas como objetos, subjugadas, né? Enfim, acho que isso vai sair bastante na pauta de hoje, né? E compreendo que o movimento feminista foi profundamente importante para nós começarmos a ocupar um lugar, para voltarmos a ter alguma voz. O fato é o que nós mesmos, mulheres, estamos fazendo com isso dentro de nós. Que aí a gente começa a querer competir com o homem. E não ser uma polaridade complementar na sociedade, na vida. Aí a gente entra no lugar de ser igual aos homens. Aí vem o prejuízo de ter queimado o sutiã. Ah, faz sentido. Penso sentido. Assim. E você, Adri? Eu acho que a gente errou sim um pouco a mão nesse sentido. Não quem queimou, nós, né? Nós, a gente tem errado um pouco a mão e concordo com a Glória, né? Então, porque assim, tem a importância desse momento histórico que foi, né? Porque a gente realmente precisava sair dessa escravidão, desse lugar, né? Acho que a gente saiu sim, mas penso que em alguns momentos a gente vai para o outro extremo, que é essa questão da competição. Né? De querer ser igual ao homem, e vamos combinar que não dá para ser assim, né? Não tem que ser igual, a gente precisa, né? Porque o homem é o homem, nós somos mulheres, e a gente tem funções diferentes, funções fisiológicas diferentes, né? E isso a gente não dá para mudar isso, né? Então, sinto que a gente errou a mão quando a gente entrou para competição, ou mesmo para negação desse masculino que também existe em nós. Né? Essa negação e essa distorção. Porque, por exemplo, quando a gente fala em relação à ação, né? Essa coisa de ir pra vida, trabalho, que é uma conquista nossa, né? Trabalhar fora lá. Por mais que hoje a gente ainda percebe que temos muito a conquistar, mas a gente já conquistou um espaço do trabalho, né? Mas sinto que em alguns momentos a gente vai para esse trabalho de um jeito ligado a essa competição e a gente vai para essa distorção, sabe? De nós mesmas, né? Então, essa ação de ir para a vida, de trabalho, mas aí a gente exagera no trabalho porque a gente quer competir com o homem, aí a gente esquece dos nossos outros papéis, né? Por exemplo, de ser mulher, né? A nossa vida pessoal a gente vai deixando de lado, a gente entra no automatismo, né? E aí a gente vai ficando mais distante desse feminino. Exato. É uma loucura. E aí os outros papéis se tornam um peso. Exato. Porque vamos deixar bem claro, assim, que não é sobre competir no mercado de trabalho no sentido salarial, né? Porque eu acho um abuso isso de mulher ter a mesma função, trabalhar o número de horas que o homem trabalha e ganha menos. E isso é uma verdade, né? Então vamos deixar bem claro que não é sobre isso que a gente está falando, né? Uma vez que você está no mercado de trabalho, então você tem que ser bem remunerada, ponto. O fato é que quando nós entramos neste lugar de sermos mulheres guerreiras, maravilha, mulher forte e tal, e vamos para esse mundo com uma força masculina distorcida, a gente já vai na briga com o homem. Né, Claudinha? Vocês podem reparar que é bem intenso para mim essas gravações. Né? Fica até rosada. Eu preciso de terapia 2 vezes por semana, porque uma só não vai dar. E nesse lugar, quando a gente vai para esse lugar, feito... Ou então o Fred falou para nossa terapeuta lá que eu sou uma Scania carregada de madeira na descida. Nossa! Uau!
gostei da descrição do meu marido pro meu feminino. Bom essa, né? Extremamente feminino, fiquei tocada, Bem né? claro, e foi bem claro. Foi extremamente. Bem direto. E aí, é isso que não dá pra ser. Então, quando a gente tá falando aqui, eu tô falando de mim, né? Porque em mim também isso é muito forte, em todas nós que estamos no mercado de trabalho. O peso gera quando nós somos mulheres que trabalhamos, que temos uma carreira, que temos satisfação nesse trabalho. Aí somos mães, somos esposas, somos avó. Queremos ir no salão, pintar o cabelo, pelo menos cada 6 meses, né? É o mínimo. Queremos fazer a unha, queremos ir na academia. Aí a gente chega em casa, o marido não fez a janta, a criança tá berrando, a criança tá sem banho, a criança tá sem trocar fralda. E nós aí, estamos cansadas. Gente, e nós estamos muito cansadas. E tem gente que ainda acha que tem que estar disponível, né? Sexualmente também. E se não tiver, né? Ixi. Vai que meu marido me troca por outra. Que está disponível sexualmente falando, porque ela não teve esse dia carregado, porque ela não está descabelada, ela não está cansada. Olha o acúmulo que vira para nós mulheres. Então, nós erramos a mão, né? Nós, mulheres, estamos errando a mão ainda. A gente saiu de uma escravidão e entrou em outra. Entrou em outra. E entrou em outra, gerada por nós. Essa outra escravidão, essa onde nós estamos hoje, foi gerada por nós, mulheres. Então, é muito pesado e está muito intrínseco. Porque há muita dúvida dentro da mulher do que é ser feminina e do que é estar sendo submissa ao homem. Não é sobre submissão. É sobre funções diferentes, é sobre fisiologia diferente. Gente, eles têm pênis, nós temos vagina, é tão simples de entender, né? Nós temos ovários e óvulos que estão ali paradinho. E aí, quem entra é o espermatozoide, quem chega até o óvulo é o espermatozoide. Então, o princípio do masculino e feminino, ele tá ali na fecundação, com toda a clareza. O óvulo tá lindo, relaxado, ali, esperando. E o espermatozoide desesperado na corrida ali, nessa força do feminino, né? Então, isso é muito simbólico na nossa vida. Não sejamos espermatozoides, sejamos óvulos, gente. Eu tô falando pra mim, tá? E pra mim, e olhando pra mim, no caso. Eu pro espelho. Me faz lembrar, Glória, que você tá dizendo, em relação a essa distorção que tem, ou essa confusão que tem entre o que é submissão e o que é ser receptiva. Né? Porque, assim, por exemplo, nós mulheres perdemos a mão na receptividade também. O que é ser receptiva? Porque você tá falando disso, né? Óvulo. O óvulo recebe. A vagina recebe. A vagina recebe. A vagina recebe. Olha a grandeza disso. Sim. E o receber não é ser submissa. Então a gente precisa deixar claro isso. Inclusive, a hora que a vagina não quiser receber, ela vai dizer não. Ela vai dizer não. E aí a gente já entra em DST e etc. E tantas outras dores, você que trabalha com sexualidade, né? E a Claudinha com fisiopélvica, assim, quantas mulheres não sabem falar não? E aí elas dizem isso. Sim, e o sim pro parceiro, e o corpo tá dizendo não. E daí quantas doenças são desencadeadas? Aproveitar essa deixa, né? O vaginismo é uma delas. É uma delas, que pra quem não sabe, pra quem tá ouvindo, muitas mulheres não sabem que a vagina fecha para que o pênis não entre, ou para que nada entre ali. E então, nada entra na própria pessoa, né? Isso, ou a dispareunia, que é a dor na relação sexual, e entender que isso existe cura e tem um processo, tá? Sim. Porque muitas mulheres passam anos da vida sem saber dessa informação e que tem cura, né? E que existe um processo aí de busca e que ela pode, sim, ter uma vida sexual ativa, mas precisa olhar para todas essas questões. E aí vem isso que a Adri falou, né, de ser receptiva e confundir isso com submissão e principalmente com escravidão sexual, que ainda existe, gente, nos casamentos. Opa! Eu ouço de mulheres, a minha clientela é uma clientela bem desperta para chegar até o consultório, e eu ouço, porque, então, se eu não transar, né, não sei o que pode acontecer com o nosso casamento. Peraí, gente, você é uma vagina, você é uma mulher. Né? Então, em casamentos estáveis.
Né? É mais comum do que a gente imagina. Continuamos escravas. Continuamos traduzindo. escravas. Exatamente. Continuamos escravas de nós mesmas, né? E aí o medo de você não ter uma relação sexual com seu marido hoje e ele entrar nas dores infantis dele, que vai te sentir rejeitado, enfim. E o que ele vai fazer com isso? E o que ele vai... Ia falar besteira. Respira. Pode falar, a gente põe um pi. O Lucas tem que pôr os pi aqui. Né? O que ele vai fazer com o pau dele, né? Né? Aí é o problema dele. Aí é um problema dele. O fato é que isso gera uma ameaça para a mulher, né? E ela já vê ameaça em outras mulheres. Então, aquela minha amiga gostosa que veio aqui hoje, não sei não. Acho que ele olhou diferente para ela. E aí a gente começa a competir entre nós. Esse é um tema que tá aqui na minha cabeça. Porque essa competição, que é essa distorção que a gente começou a falar lá, né, no mercado de trabalho... Já vou anotar aqui o próximo tema. Competição entre as mulheres. Que a gente começou a falar pelo mercado de trabalho, mas essa competição, ela é intrínseca, ela tá internamente. E aí ela dispara para vários lugares. Sim. E um outro lugar que ela dispara muito é em relação às outras mulheres. E aí, quando a gente começa a segregar mulheres, a gente... enfraquece a força como um todo. Nossa, Adri, postei isso ontem. Jura? Uau! Eu postei sobre isso ontem. E é isso, a gente enfraquece, porque essa luta que a gente começou a falar, né, de queimar o sutiã, é uma luta coletiva. Isso. É uma luta coletiva. Ela uniu. Então, essa é outra parte da mão que a gente perdeu. Né? Que é essa coletividade. Porque quando a gente começa a disputa entre nós mesmas, a gente tá minando essa força. Exato. Essa força coletiva. E a gente só vai conseguir chegar em algum lugar com o coletivo. Ou com a junção das mulheres. Com essa união. Com essa união. Essa sororidade entre nós. Né? Imaginando que o ventre, né? Que nosso útero... Eu vejo como um grande caldeirão, porque é onde a magia da vida acontece. Não tem nada mais alquímico no nosso corpo que o útero. Né? Se você pensar em magia, o que é magia? Maior que a vida. Criação da vida, né? Que é a criação da vida. Então, imagine a potência energética que existe nos ventres femininos, né? E se a gente deixar livre essas conexões energéticas mesmo, quanto nós vamos poder falar a mesma língua? Né? E enquanto o inconsciente coletivo vai ser mais suave, porque o feminino ele tem essa fluidez. Né? Então, quando a gente segrega, que é uma energia masculina, né? A competição do feminino é uma distorção do masculino que nos habita. Né? Então, quando a gente olha para uma outra mulher, eu postei exatamente isso ontem, quando você olha para uma mulher empoderada, de sucesso, você tem inveja? Ou você fala, nossa, que bacana que essa mulher chegou nesse lugar. Ou né? Você se inspira. E isso lá no fundo, se a pessoa for sincera com ela, eu acho que a resposta é, eu acho que é inveja. Porque eu não consigo ser a mesma do que ela. E tudo bem, vai lá e pergunta, Claudinha, o que você faz? Que você mantém, sei lá, esse corpão, esse consultório lindo? Me conta, me ajuda, eu quero fazer algo parecido, né? Porque se somos... mulheres e estamos nesse lugar, a gente vai das mãos. O podcast é isso. E um outro ponto também dessa questão da inveja, que eu acho que faz parte aí dos nossos, vamos dizer, defeitos, entre aspas, ou o que a gente precisa desenvolver, né? Olhar para essa inveja, que é essa questão, né? Quando eu olho para a inveja e aceito que realmente eu tô sentindo, né? Eu tô olhando para o outro com essa inveja, eu consigo buscar em mim o que é que eu não consigo realizar, então? Por que eu não consigo realizar? Por que o outro realiza e por que a outra realiza e eu não realizo? Né? Então, esse olhar volta para mim, né? E aí, é aceitar que sim, que eu tô sentindo inveja. Olhar para essa inveja e ver por quê. Então, o que é que falta? O que eu preciso evoluir para chegar nesse lugar? Não no lugar que a outra está, mas no lugar que eu desejo estar. Que eu desejo estar. Pode ser parecido. Pode ser parecido. Exato. Né? Pode ser parecido. Mas esse olhar... gentil pra gente, né? A gente falou de gentileza, Falamos. Né? Então, esse olhar gentil pra nós mulheres. Porque quando a gente olha com gentileza, a gente deixa de olhar, ou pelo menos diminui esse olhar pra fora, que é essa competição que a gente tá falando, né? Porque se a gente continuar dessa forma, né? Eu sinto que essa mudança, ela vai demorar muito mais, vamos dizer assim. Né? Pode queimar sutiã, calcinha, pode roupa, queimar bob.
Bob. Bob. É ótimo, Bob. Quem tá ouvindo não sabe nem quem é Bob. Não sabe, É verdade. Porque, no fundo, é sobre nós sempre, né? No fundo, é o que tá aqui dentro. E aí a gente tem que lembrar também do que passaram as nossas ancestrais. Então, que nós carregamos, acho que em algum episódio já falamos sobre isso, né? Uma mágoa e uma raiva profunda do masculino. Então, quando queima o sutiã, falando sobre não sermos mais escravos, não sermos mais submissas, é sobre nós. Mas e aquela raiva do masculino que a gente carrega por gerações? Posso limpar aqui meu veneno? O nosso veneno que escorre assim do lado, quando a gente tá na sessão. Né? Que tá aqui e que a gente tenta não ver. Que é o que a Dizer falou, né? É olhar, é sobre nós, é olhar aqui dentro e sentir. Eu tenho, sim, raiva do masculino. Porque toda mulher, em algum lugar dentro dela, carrega. É ancestral. Não somos obrigados a carregar. Pelo contrário, estamos buscando harmonizar isso entre o masculino e feminino. Isso é diferente do movimento feminista. Né? Porque muita gente acha que o movimento feminista é o inverso do machismo. O feminismo é o inverso do machismo. Essa é outra distorção. Né? É uma distorção, porque na realidade não é isso, né? E a gente olhar com clareza nessa busca da onde erramos, aonde perdemos a mão, né? E começar a trazer à tona essas reflexões para que a gente possa pensar nas nossas atitudes no dia a dia. Onde perdemos a mão em nós mesmos, né? E essa sobrecarga do feminino, eu já tenho uma sorte maior, que eu já não tenho filho que mora comigo, né? Então, já vivi isso, hoje não preciso mais, né? Mas quem tem filhos pequenos, né? Como a gente ouve isso, né? Cheguei em casa, minha filha não tinha feito a lição de casa, que meu marido tinha ficado na função... E aí a janta não estava pronta, e ela estava sem pentear cabelo, e aí o nenê sabe assim? E a mulher estava lá ralando em algum lugar, né? E isso eu percebo que no masculino ele também faz totalmente inconsciente. Movido também por uma raiva do feminino e uma distorção interna de que isso é função única e exclusiva da mulher. Nós temos os atributos que são da energia feminina, que é o fluir, é a leveza, é a receptividade, é o cuidar, porque senão a gente não engravidava. Se a gente não tivesse isso, não seria possível esse útero fazer a função dele. Por isso que temos. Porém, no mundo que estamos hoje, de, entre aspas, igualdade masculina e feminina, se a mulher é a provedora, homem, por favor, faça uma função diferenciada. Se você não, nesse momento, está em casa com os seus filhos... Por que não? Não vai deixar de ser homem por isso. Né? Não vai deixar de ser homem por isso. Porque Exato. Essa é uma outra questão. Porque às vezes quando tem essa divisão, né? Então, por exemplo, vejo casos de dividir tudo. Então, os dois trabalham, os dois dividem tudo financeiramente, mas não dividem nas tarefas. Né? Porque, dificilmente. Dificilmente. Porque internamente, que é o que você está falando, Glória, internamente existe um lugar do homem também, que é essa coisa, isso não é pra homem. Porque ele ouviu isso lá atrás. A vida inteira. A vida inteira. Eu lembro da minha avó falar, isso não é coisa de homem não, isso é coisa de mulher. Exatamente. Né? Que a mãe disse, que a avó dela disse. Então ela vai repetindo isso. E a gente ouvindo isso durante vários anos, não é fácil essa desconstrução. Então não é fácil pros homens, não é fácil pras mulheres. Não. Pra ninguém é fácil. Né? Por isso que não dá pra levar, como diz um professor meu, comer com farofa. Precisa olhar. E a gente ainda fica com culpa quando não consegue fazer. Né? Porque, nossa, mas tipo, é tão intrínseco, tá tão programado que a gente olha para aquela louça na pia e fala, nossa, olha a louça na pia. Sim. E eu não sou livre para deixar a louça na pia. Exatamente. Porque eu me culpo de certa forma. Eu lembro uma vez que o Renato foi viajar com a minha filha e eu fiquei porque tinha um parto em iminência e tal. E aí, a hora que eles saíram, eu falei, gente, vou fazer o que eu quiser. Inclusive nada. Inclusive nada. Eu falei, eu não vou lavar a louça. Nenhuma, nenhum copo. Eu não quero lavar. Porque eu não preciso. Entende? Eu vou usar enquanto tiver copo limpo. Porque eu simplesmente não quero lavar.
E a gente se coloca nessa obrigação. Exato. Né? Porque o outro vai julgar, né? O que o outro vai pensar? Uhum. E esse outro pode ser amiga, mãe, irmã, filho, marido, Ou né? sua Aí própria nem é só consciência. masculino. É, Ou na você verdade, esse mesma. outro tá interno, né? Ele tá mais interno do Ele que tá assim fora. com o dedo, né? É, ele já tá lá. Apontando, olha você. Né? Isso tem muito com programação, com inconsciente coletivo. E é generalizado, né? E há um esforço de nós mulheres para ocupar outros lugares. Ou ocupar com mais leveza. Né? Tipo, não vai ficar lá a louça, eu tô aqui lendo um livro, tá tão gostoso, deixa pôr a perninha pra cima, né? Mas uma parte fica, porque é uma programação e é uma desconstrução que demanda energia. E demanda muito amor e gentileza. Junto. Dessa força. Porque aí vem a mãe ensinando o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Vem a avó, vem a bisa e... E a gente nem precisa falar muito distante, né? Porque hoje eu vejo, por exemplo, tem uma amiga que ela tem um casal de filhos, né? E aí ela fala, nossa, mas a forma dela lidar com a filha de um jeito e a mesma pessoa lidar com o filho ainda é diferente. Né? Porque ela se pega, às vezes, falando disso. Fulana, menina, arruma seu quarto. E pra ele não. Ela se vê, e olha que ela tá aqui nesse contexto que a gente tá. Então, às vezes, ela se pega... sem pensar. Sem pensar, no automático. E ela só consegue perceber isso quando ela para e fala, mas por que eu tô fazendo isso? Aí ela se toca de que, na verdade, ela continua ainda repetindo padrões que ela aprendeu. Então, olha como é importante a gente sair desse automatismo e olhar para dentro, né? E olhar para as nossas escolhas, olhar para a forma como a gente vê a vida. Porque senão a gente continua nesse automático e a gente tende a repetir os padrões. É uma tendência. E aí vem... Só que eu lembrei da minha família, né? Como eu venho de uma estrutura familiar toda esquisita, graças a Deus, né? Com padrões já mais quebrados. Né? A minha avó materna era uma mulher fora da faixa, né? Ela era professora, diretora de escola, e aquela história que ia dar aula de cavalo, ia dar aula de trem. Então, minha avó já estava no mercado de trabalho. Uhum. Né? Que é a que eu carrego, o segundo nome é dela. Então, tem um peso. Uhum. Né? Mas isso faz outra coisa dentro de mim. Porque faz um compromisso maior ainda. Embora ela fosse muito feminina, né? Quando ela me via assim, pisando no tênis, ela falava, ai, minha neta, pelo amor de Deus, põe um saltinho. Então, minha avó é um grande exemplo para mim de um feminino forte como mulher. Só que fica esse peso, entre aspas, né? Que é um modelo muito bom, a régua é muito alta, porque ela conseguia ser feminina e forte e independente financeiramente. Só que o que aconteceu? Lá, não sei quantos anos atrás, minha avó hoje teria, sei lá, uns 120 anos de idade, né? Ela reduziu meu avô. Aí meu avô cozinhava. Você imagina, minha avó, gente. Uhum. Meu avô cozinhava. Outra realidade. Aí ele arrendava, né, um sítiozinho ali. Daí ele plantava um arroz, aí o arroz perdia porque dava enchente. Aí ele plantava um milho, perdia porque fazia sol. Então, assim, eu cresci vendo... que o homem, se a mulher é forte, o homem fracassa. Isso é muito forte aqui dentro. É uma coisa que eu fico olhando toda hora, gente, peraí, onde que eu tô? Né, assim, o que eu tô fazendo? Observo o comportamento do meu filho, dos meus irmãos. Porque aí vem, olha como, né, meus clientes, né, sim. E como que é maluco olhar pra isso e pensar, gente, como nós somos construídos dentro do sistema. Então, dentro de mim... tem todo esse arquétipo aí de queimou o sutiã e não ser escrava dos homens, mas tem outro lado que, cuidado, você pode destruir um homem com essa força. Então, assim, ainda bem que eu faço muita terapia, gente, nossa. Mas isso é muito forte mesmo. Você tá falando da sua avó, a minha avó também foi uma mulher muito forte, né? Ela também era uma mulher que criou 7 filhos, e o meu avô, ele era alcoolista. Então, tem todo um histórico muito parecido com essa questão de você... a mulher é muito forte. Tipo assim, né? Se a mulher coloca o pau na mesa, o homem tira o dele, né? Uhum. Porque não dá pra ficar 2, né? Uhum. Então, na verdade, isso tem acontecido muito com as mulheres na atualidade. Nós mulheres, né? A gente tem ficado num espaço
e que a gente não, muitas vezes, não permite que o outro, que o parceiro, ou que, né, ocupe o espaço dele. A gente tomou conta do espaço de fora agora, e o de dentro a gente também não quer que entra. Né? Então, assim, que poder é esse, né? Que falso poder, né? Porque a gente tá falando de uma distorção. Uma distorção. É um falso poder, né? E que lá no inconsciente tem a gente tava falando isso há pouco, né? Tem um certo gozo nesse lugar. Nossa, mas não o veneno. Né? A gente adora esse lugar. Adora esse lugar de dominar, né? De controlar. Vem esse gozo de destruir o masculino que vem de lá de trás. Sim. Né? De quando a mulher começou a ser realmente perseguida, né, gente? Isso é muito antigo. A partir do momento em que nós perdemos o lugar de deusas, porque o homem percebeu que ele fazia parte da procriação, a partir daí a gente começou a ser reduzida, porque somos muito potentes, né? Ah, então o ventre delas, elas têm todo esse... Não, então vamos destruir esse troço. E a mulher, ela realmente destrói o homem se ela quiser. 2 tempos. Faz até picadinho, né? Faz até picadinho e põe na mala. Um dia o Fred me encheu, eu falei, vou te chamar um Uber. Só que vem de Franca. E você tá falando do poder real da mulher, né? Então, assim, eu sinto que a gente tem um trabalho muito profundo com a gente mesma. Nós, mulheres. Os homens também, mas a gente tá falando de mulher aqui, né? A gente tem um trabalho muito profundo com a gente mesma. Porque a gente tá pegando esse poder e tá distorcendo. Né? E aí? E essa distorção tem um preço muito alto para todos que convivem conosco. Um preço alto dos parceiros, das parceiras, dos filhos e da sociedade. Por que acontece? Se a gente pega esse poder que deveria ser usado a nosso benefício ou a benefício de uma sociedade, porque é isso também, é coletivo. Sim, é coletivo. Né? A gente está se perdendo de uma tal forma que a cultura, as crenças estão levando a gente, né, a ser escravas novamente. E a gente não tá percebendo isso. A gente tá entrando nesse lugar. E a gente tá achando lindo. Tá achando lindo. E somos escravas de nós mesmas. De novo. E de novo do patriarcado. Porque a hora que você briga pelo mercado... pela gente. Exato. A hora que você briga pelo seu lugar em relação ao masculino, e aí deixa que eu banco essa casa porque você não serve pra nada. Né? Tem uma frase que eu vi na internet, o feminismo não libertou as mulheres, libertou os homens. É verdade. Nossa, é mesmo. É mais fácil. Acho que é do Osho essa fala, se eu não tô enganada. Né? Então, assim, exato, porque hoje a gente bate o pau na mesa. Gente, só temos que lembrar uma coisa. Não temos falo. Não é nosso. Isso não tem nada a ver com orientação sexual, né? Nada, zero a ver. Né? Mas o fato é que na hora que a gente quer ocupar o lugar do masculino, a gente perde a mão, a gente perde o nosso lugar. E na verdade, a queima do sutiã, ela vem para que a gente possa ocupar o nosso próprio lugar, e não o lugar do outro. Exatamente. O lugar da mulher. O lugar da mulher. E não o lugar do Só homem. que é tão perdido esse lugar que a gente não sabe qual é ele. Exato. E aí a gente vai tentando buscar um lugar que a gente não sabe qual é no fundo. Então a gente vai replicando modelos, vai vendo e é bem isso mesmo, né? É o autoconhecimento que vai trazer a gente a encontrar esse lugar. Só a gente ter essa clareza, né, que a gente ainda tá perdida, já é um sinal e tanto. Porque senão a gente vai continuar neste mesmo lugar, potencializando cada vez mais, né? E criando homens, né, dessa forma, né? Os homens são muitas vezes vistos como fracos. Exato. Não é fraqueza. Todo ser tem a sua força. Né? Todo ser tem a sua força. Então, aí... Cada um no seu lugar. Ainda temos um tempinho, Claudinha? Você tá indo pro encerramento? Você falou uma coisa legal, Adri, e o que eu observo nas relações, né? Os homens... Desculpem vocês. Agora eu falei com você mesmo. Todo homem vem de um ventre de mulher, não tem jeito. Não nasce do laboratório e nem do ventre de um homem, né? Então, todo homem, inconscientemente, ele já carrega algo que eu sou menor que a mulher, porque a mulher me pariu. Olha que forte que é isso. Todo homem tem mãe.
Assim, todo mundo tem mãe nesse planeta. A Matrix é essa. Viemos de um ventre, viemos de um útero. Então, a partir deste lugar de que todo homem sai de dentro de uma mulher, já nasce uma briga. Sim. Percebe? E aí, quando ele, dependendo do sistema familiar, né, da forma como ele é orientado, como ele é criado, se ele vai para um relacionamento onde uma mulher quer bater o pau na mesa, acabou, ficou desse tamanho. Ele vai ficando cada vez menor. Entendeu? Então, precisamos olhar para os homens também com bastante empatia. E dar o lugar deles. Meu exercício da semana. Né? Várias semanas. Dar um lugar para eles significa sair do lugar que não é nosso. Exatamente. Pelo menos tirar um pouco o pezinho. Eu gostei do jeito da Adri falar, a hora que a mulher bate o pau na mesa, o homem tira. Exato. Porque no fundo existe uma programação no homem de que você é maior que eu. Você, mulher, é maior do que eu. Porque ele vem de onde? De um ventre. E se essa mãe não tivesse dado a vida, ele nem existiria. Olha como que isso é confuso pro homem também. Né? Então, se você quiser bater o pau na mesa, sinto muito, eu pego o meu e guardo na bolsa. Né? Tanto que até em relacionamento homoafetivo, o que eu observo é que sempre um tem que estar na energia feminina. Sim. Ou uma mulher tem que estar na polaridade mais masculina. Porque senão a relação não sobrevive. Né? Um é mais receptivo, repele, né? O outro é mais ativo. É porque é tipo pilha, né? Você tá nas polaridades. Porque senão Exatamente. não funciona. Senão não funciona. Não vai. Não vai. Não vai gerar vida, né? A pilha não vai acender o negócio, né? Então, assim, não vai gerar vida se não tiver as polaridades. E se nós, como humanidade, né, não formos despertando para isso, né? Porque a gente fala, vamos despertar. O povo pensa que despertar é se conectar que Deus existe. Gente, não é só isso, não. Para! O buraco é muito mais embaixo, tem muito véu, muita venda para estarmos despertando. E mesmo na representação de Deus, né? Mesmo. Exatamente. A começar pela representação. A começar pelo nome Deus. Por que não deusa? Se é gerador de vida, né? Uma confusão, né? Então, assim, começa daí, do básico, né? Sim. E se a humanidade não despertar, para onde estamos indo? Realmente para a destruição da humanidade. E lembrar que a Terra é a grande mãe, né? A Terra, A Gaia. gente, é a grande mãe, Gaia. Gaia é a grande mãe que nos nutre. E imagina quanta dor tem nesse planeta, né? Então, e negar o feminino em nós e no outro é negar a humanidade. É negar a humanidade. Se a gente for pensar no simbólico e no real, né? Simbólico e real, Sim. é negar esse grande útero, né? Quando vamos pro lugar do falo, já estamos negando a nossa pelve. Só daqui já vem dificuldade para engravidar, né? Dores dificuldade para parir, pélvicas dores em geral, diversas, né? Gente, o negócio é muito E vamos profundo. combinar que é cansativo essa história de ficar competindo, né? Ficar no lugar do outro, ai, dá uma canseira. Não é verdade? Tô cansada. Cansada só de escutar. Só Tô de cansada ouvir. só de escutar. E eu tô mais cansada dentro do movimento que eu vou ter que fazer pra voltar. Mas Porque agora é mais energia ainda pra voltar de um lugar que eu fui que não era pra ter ido, né? Pra Mas fui por algum... desconstrução. Fui por algum motivo. Teve um motivo pra ir, mas agora, pra voltar desse lugar, vai ser mais uma energia. E esse motivo, Claudinho, é sempre instinto de sobrevivência. Sim. Tudo o que nós fazemos, tudo que nós movemos, pensamos, é sempre instinto de sobrevivência. Porque a gente está aqui para preservar a espécie. Né? Então, isso sempre move. E o que move para mover isso? Né? Qual que é a grande busca interna de todo ser humano? Né? De todo mamífero, na verdade. É o acolhimento, o vínculo, é o amor. Né? Então, a gente busca a sobrevivência da espécie, mas a gente busca ser amado todo o tempo. Então é assim. Então, na minha família, eu tenho que destruir homens. Ok, destruirei, porque eu preciso ser amada. Olha que confuso que é. Responder a o que se espera. O que se espera para ser amado.
Então, 2 coisas que a gente não pode esquecer sempre, em todo movimento, independente se nascermos homem ou mulher, estamos em busca de preservar a espécie e de ser amado. É isso que a gente veio fazer aqui. No final das contas. Então, valeu a pena queimar o sutiã. Valeu a pena queimar o sutiã. Agora, E agora eu queimo precisa- sempre calcinha também, né? Agora podemos queimar a calcinha para começar novas Eu reflexões? Acho ótimo. Ah, Eu mas acho é que isso. vale a pena. Eu acho que valeu a pena ter queimado, mas eu acho que vale muito a pena a gente fazer essa reflexão do pra que foi queimado. Uhum. Porque senão fica no automatismo e como se a coisa já tivesse resolvida só pelo fato de ter sido queimada, mas não é. É só o começo. É só o começo da transformação, É né? só o começo da transformação. E o que a Glória falou das mulheres ocuparem seu lugar e darem as mãos nesse movimento feminino, o Hélio Couto fala muito disso, que o mundo só vai mudar quando a mulher ocupar o seu lugar, o seu real lugar, né? Então, olha o tamanho da responsabilidade que nós temos na mão. E só pra fechar, hoje eu não paro, empolguei até. É? Eu tô muito feminina hoje. Porque eu fui constelada ontem. Ah. Hoje eu sou toda feminina. Quando nós estamos nesse lugar de escravizadas, né? Estamos intoxicadas também. Estamos insatisfeitas. Estamos gerando dentro de nós uma insatisfação constante. E nisso vem um leite intoxicado, um leite contaminado para nutrir os nossos filhos, já com várias informações nesse leite, porque eu tô aqui dando a teta, nossa, mas o meu marido foi jogar tênis, gente, mas eu tô aqui dando a teta, porque eu tenho que dar teta, e meu marido tá Foi na fazendo academia. happy hour, meu marido foi na academia, troca a teta, o marido troca de lugar, né, e assim, você tá lá com a teta, né, o que nós estamos passando pra essa criança nesse momento? Né? Então, e aí o que nós estamos passando inconscientemente, não só através do leite, mas de movimentação energética. A criança vai chegar, o pai vai chegar, a Guerra Fria já está estabelecida. Né? Então, olha como é delicado O ser nosso mulher, lugar, o nosso lugar, né? O feminino, porque aí a gente gera, a gente dá à luz, a gente nutre e a gente educa. Então, Muita a responsabilidade do feminino, realmente, a humanidade será curada. Nós vamos conseguir ter uma nova terra, né? Do que as religiões tanto falam, né? Sobre um Cristo vivo dentro de nós, quando o feminino se curar. Uhum. E conseguir permanecer na essência. E aí, esse simbólico do Cristo redivivo dentro de cada um é uma luz, né? Que vai estar em todos os lugares. Mas olha o tamanho da nossa responsabilidade, Que já gente. temos essa luz, só precisamos aí descascar a cebola. Passar um lustre, né? Passar um lustramóveis. E assim, também sempre lembrar que o homem não é o inimigo. Pelo contrário, gente. Não é inimigo. E nem a mulher, né? Exatamente. Então não somos inimigos. Somos complementares. Uau. Uau, muito bom. Fomos longe, hein? É, muito bom. Então, quando vai ser o movimento de queimar calcinha? Pode ser hoje? Vamos começar? Fica a dica, todo módulo 12 do Mulheres de Gaia, a gente faz queima de calcinha. Spoiler! Eu não participei da queima de calcinha, eu participei de rodar a calcinha. Foi um pré-queima de calcinha, né? Eu entendi que pode ser mais profundo o negócio. Pode. Obrigada, meninas. Foi ótimo. Obrigada a vocês por essa sororidade. Isso é um exemplo para nós. Estamos Claudinha. juntas. No nosso Obrigada. pedacinho aí para ajudar a mudar dentro de nós e, quem sabe, aí o mundo também. Que assim seja. Amém. Amém.